Então, essa é uma ferramenta muito útil, tá? Essa eu uso sempre em todas as consultorias. Mesmo que eu vá pessoalmente medir com a bússola, eu sempre confiro o ângulo antes de ir, porque caso eu chegue num cliente que o campo magnético está muito alterado, como por exemplo numa construção nova, né, que não consigo definir o centro definir a direção da face com a bússola, eu tenho isso como parâmetro, né? Assim, se der uma diferença pequena entre a medição pelo Google e a bússola, eu vou seguir a bússola, porque pela internet é sempre um pouquinho aproximado. Mas se der uma discrepância muito grande, eu já sei que a bússola está sofrendo algum tipo de interferência, porque não tem como essa direção calculada pelo Google está completamente errada. Ela pode estar com uma diferençazinha por aproximação, tá? Então esse site ele usa as informações do Google, embora não seja exatamente o Google Earth nem o Google Maps como as pessoas costumam usar. Essa é uma ferramenta bem interessante que já facilita a nossa vida, tá? Então o endereço dele é na internet, né? É googlecompass.com, né? Compass que é bússola em inglês, então googlecompass.com, tá? E aí ele só tem em inglês. E tem um passo a passo que é importante a gente seguir, não é difícil, depois que você pega o jeito de como usar, aí é só você repetir, mas no começo a gente tem que seguir esse passo a passo, senão a gente se confunde, né? Então, essa aqui é a página inicial de quando a gente entra nesse endereço do googlecompass.com. Aqui, a opção que vai servir a gente é esse aqui, Draw Single Leg Route. Esse é um programa voltado para montanhismo, para orientação, né, né, nessa gente, você vê aqui do exemplo aqui das pessoinhas, né? Então, o objetivo dele é traçar uma rota, mas a gente vai usar para medir a face, que ele serve muito bem. Por que a gente está usando esse programa e não está indo direto no Google? O Google Maps, ele dá para a gente o norte verdadeiro, o norte geográfico. Mas no Feng Shui a gente usa o norte magnético, que muda conforme o local. A diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro não é a mesma no planeta inteiro. Em alguns locais o norte magnético está para a direita do verdadeiro, em outros locais o norte magnético está para a esquerda do verdadeiro. E existem escalas que definem, aí você tem que pesquisar, descobrir naquela cidade qual é a declinação magnética. A declinação magnética é a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético. E essa declinação varia com o tempo, então você tem que se manter atualizado, porque há 20 anos atrás a declinação magnética naquela cidade era uma e hoje é outra. Por exemplo, no Rio de Janeiro está em torno de 20 para oeste. E há 20 anos atrás era 15 para oeste e continua mudando. Então, para você medir o norte no Google Maps, para depois ter que calcular a diferença em relação ao magnético, dá um trabalho, confunde, leva mais tempo. Esse site, ele já calcula o magnético para você, tá? Então, vamos lá passo a passo. Primeiro a gente vai clicar aqui, significa traçar uma rota de uma perna só, né? Single leg é traçar uma rota simples, tá? Que aí ele vai mostrar o mapa. Eu espero que a internet ajude a gente agora. Tá meio devagar, mas mostra, tá? Aí ele manda esse avisozinho que você pode só clicar OK, porque ele está dizendo assim: decida o seu destino usando a busca do Google ali em cima, tá? Então a gente só clica OK para sumir essa imagenzinha. Aí aqui a gente vai colocar o endereço que a gente está querendo pesquisar. Então vamos colocar o endereço aqui do nosso curso. Rua Bambina, 115, Botafogo. Ele já mostra aqui as opções, tá vendo? Então, Botafogo, Rio de Janeiro. Aí ele veio e mostrou aqui
Rua Bambina, em Botafogo. Se eu tiver com um mouse rolando essa argolinha do mouse, ele dá zoom. Se eu não tiver com o mouse, eu venho aqui em mais e menos, que ele vai dando zoom com a bolinha do mouse, tá? Mas esse é um mapa aproximado. Eu vou fechar aqui só para a gente conseguir ver o mapa melhor, né? Então, a gente está aqui, esse aqui é o nosso prédio, tá vendo? É aqui que a gente está. Só que é um desenho aproximado, eu não posso confiar plenamente nele para ser referência da minha face, porque esse é um desenhozinho que foi feito ilustrativo no mapa. Eu quero a imagem do satélite, que eu quero ver mesmo o prédio. Aí você vem aqui em Map, tá vendo o estilo do mapa? E ele mostra, ó, mapa comum ou satélite. E ele ainda tem um híbrido que mescla, né, o mapa comum com o satélite. Eu vou clicar aqui em satélite. Aí ele mostrou a foto real do satélite, tá? Esse aqui é o nosso prédio, onde a gente está fazendo o nosso curso, tá? Ele não dá mais zoom do que isso, né? Vou fechar aqui o estilo do mapa, que eu não preciso mais dessa coisinha aberta, tá? Então, clicando, arrastando, né? Esse é o prédio onde a gente está. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá, só para mostrar direitinho o que eu quero mostrar para vocês. Depois disso, já identifiquei o prédio, já vi onde ele está. Eu clico aqui em Show Compass, que é mostrar a minha bússola. Tcharam! Olha que legal que ele mostra. Aí a gente clicando na bússola, a gente arrasta ela para ficar mais perto do nosso imóvel. Aonde é a face desse prédio? É para cá, né? A face dele aponta aqui para a rua. Então, eu vou... Ele fixa ou solta a base clicando aqui no aro, tá? Aqui é um pouquinho diferente. Ao vivo a gente fixa a base e depois gira o aro. Aqui a gente, de qualquer maneira, tem que colocar a nossa base, né? A gente não colocou a base da bússola apontando para a nossa face, então aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que conseguir colocar a nossa bússola apontando. Tá vendo? Aí eu tô pegando uma referência aqui do prédio, olha, tá vendo? Ficou bem alinhadinho, tá vendo? Né? Não é semelhante ao que a gente fez ao vivo, que foi alinhar a bússola com a setinha da bússola apontando para minha face, tá? Então, isso aqui foi o que a gente fez. A diferença é que aqui a gente não vai girar o aro, porque ele já faz isso automático pra gente, né? A gente precisa alinhar. Então, alinhou aqui, qual é o próximo passo? A gente vai clicar aqui em traçar rota, Draw Route, tá? Esse ângulo aqui que ele mostrou pra gente, nesse exemplo, 268 graus, é a face segundo o norte verdadeiro, o norte geográfico. Mas não é esse que a gente quer, porque no Feng Shui a gente trabalha com o norte magnético. Para ele mostrar isso, a gente tem que clicar aqui em Draw Route, tá? Clicando aqui, ele mostra uma janelinha com várias informações. Então ele mostra a latitude, longitude, ele diz qual é a declinação. Olha, a declinação atual para o Rio de Janeiro tá 22 graus e 36 minutos, aproximadamente 22 graus e meio, né? Mas isso é só informativo, porque o que a gente precisa, ele já dá prontinho pra gente, tá aqui, olha. Compass Bearing, isso é leitura da bússola. Então ele já diz pra gente que para esse local, a leitura da bússola daria 290 graus e 36 minutos, ou arredondando para decimais, 290 graus, ponto 61. Pra gente... a gente pode escolher trabalhar com 290,5, ou a gente pode escolher 291, já que 36 passou do meio, né? Ou pelo decimal, 61. Então, a gente pode escolher 291 ou trabalhar com 290,5. Embora nenhum software, nem na bússola, no transferidor, a gente vá conseguir trabalhar com meio, tá? Então...
Então, essa é a informação que a gente precisa. Anotamos isso aqui, a gente pode clicar em cancelar, porque se a gente clica em OK, ele ajusta a bússola. A partir de agora não interessa mais para a gente. O que a gente precisava era ler aqui. Leitura da bússola, os graus que a gente precisa. Pronto, aí a gente guarda isso e quando for ao vivo no local, a gente confere. Ou então, não, o local está muito alterado, não consegui fazer nenhuma medição, então vou trabalhar com esses 291 aqui, ou 290,5. Tá? É isso. Agora, a partir de agora, cancelou, não precisa mais. O que ele faz agora não importa, tá vendo? Ele traçou aqui uma rota, um ponto, outro ponto. A gente está seguindo, mas pra gente aqui não interessa mais, tá? De um prédio onde a face é essa, mas o imóvel na lateral, era só posicionar colocando a Sim, face aqui nesse exemplo eu calculei a frente do prédio como um todo. Tá? É claro que se eu quiser calcular, se for um prédio de apartamentos, que eu queira calcular a face do prédio do fundo, é só eu pegar 290 menos 180 e já vou ter. Mas digamos que queira calcular o imóvel na lateral. digamos que eu quero ver um outro imóvel aqui, né? Vamos pegar um prédio aqui, vizinho qualquer, vamos brincar aqui com algum. Olha, aqui tem um prédio bem cheio de coisas, né? Esse prédio grandão aqui. Então, digamos que tem um apartamento que eu vou olhar, que ele dá aqui para essa lateral, né? Dá pra gente ver que isso aqui não é a frente do prédio. A frente do prédio está lá naquela rua, né? O prédio aqui grandão e aqui é um apartamento que dá para essa lateral. Então, eu vou trazer aqui a minha bússola. Eu estou arrastando para quê? Porque eu quero pegar uma referência dessa fachada aqui, tá vendo? Eu quero conseguir alinhar. Eu estou pegando aqui a linha da cobertura, né? O finzinho aqui das varandas. Essa parte de alinhar é trabalhosa, a gente tem que tomar cuidado porque, né? Se clicar torto, né? Tem que ter bastante cuidadinho aqui, ó. Uma arrastadazinha que você dá no mouse e ele já muda a direção. Então, trouxe aqui, né? Porque se a bússola estivesse aqui, eu não tinha muita referência, né? Como é que eu vou saber se eu alinhei direito a bússola? Então, eu tenho que botar a pontinha dela, ou a lateral, se for a dimensão maior, né? Mas eu escolhi colocar, alinhar essa partezinha aqui, né? Com essa linha, por quê? Porque a linha é mais destacada. Essa linha aqui das varandas é uma linha que eu consigo identificar bem, né? Porque as outras estão meio borradas, aqui embaixo está meio borrado, aqui é lá o térreo, mas pode ser que o térreo não esteja alinhado com o prédio. Então eu escolhi essa linha aqui, ó, que é uma linha bem marcadinha das varandas. Alinhei a bússola, cheguei ali pertinho e coloquei alinhada. Então nesse caso eu não media. Não estou medindo a face do prédio, que o prédio está de frente para lá, né? Eu estou medindo a face desse apartamento aqui, que é o apartamento do meu cliente, tá? O mecanismo é o mesmo. Alinhei com a face do apartamento que eu quero medir, desenhar a rota, ele me deu aqui, leitura da bússola 199,61. Você vê que está bem perpendicular, né? Porque como a cidade é toda quadradinha, né? Ele está bem alinhadinho, tá? Então aqui esse imóvel, tá? A face desse apartamento é 199 graus, tá? Então posso medir o que eu quiser. Ele já vem arredondado, né? Tipo, quando é aqui cada pontinho, né? Tem que contar como 2 para arredondar. Então, quando você trabalha com uma bússola normal, dessa bússola para mapas, cada tracinho é 2 graus. Então, o máximo de precisão que você tem é de 2 graus. Aqui, ele dá uma precisão de graus ou, né, até de frações de graus. Mas ele não é tão preciso no sentido de que isso é uma foto de satélite e ele está trabalhando com um cálculo de declinação. Não é a mesma coisa que você ir com a bússola no local. Então, a questão é, aqui eu medi 199,5. Vamos arredondar, né? Que a gente não precisa de 0,61.
199,5 foi o que eu obtive aqui no computador. Cheguei lá e a minha bússola está marcando 201. Aqui eu estava com 199,5. Lá está marcando 201. Fiz várias medições em todo, né, na frente. Cheguei aqui, vim aqui no Play, media. Fui lá na rua, media, né? Fui na varanda, fui aqui atrás e tive uma medição consistente de 201. Eu vou usar 201 ou eu vou usar 199? Eu vou usar 201, porque aqui é uma imagem de satélite com uma bússola pequena, uma imagem pequena, mas legal, já serviu para confirmar que é mais ou menos isso. Se minha bússola estivesse dando 240, eu ia dizer assim, impossível, tá? Ou a minha bússola ficou caduca, ou tem algum campo magnético muito forte nesse apartamento que está interferindo na leitura da minha bússola. Então, serve para isso, tá? Então é isso.